Ok, vamos continuar então com um exemplo que a gente já vinha fazendo desde o início, a gente vinha construindo. O livro ele é bem legal. O livro ele separa, cada capítulo é uma fase daquelas que eu mostrei nos quadradinhos, e em cada capítulo ele vai desenvolvendo vários exemplos. Ele vai fazendo os exemplos em paralelo e você vai vendo as diferenças entre eles. Eu escolhi fazer só o ICV primeiro, que o ICV, por um lado, ele é bem simples, porque lá no final vai dar tudo certo, né? Então ele meio que ele vai mostrar o que acontece quando dá tudo certo, mas ele não é muito bom porque a gente tem que saber o que acontece quando não dá certo, né? Para a gente poder saber como corrigir. Mas ao mesmo tempo ele não é tão simples. Por quê? Porque eu fiz todas as transformações possíveis e imagináveis nele, né? Eu fiz duas diferenças e fiz uma transformação logarítmica. Assim, em tese, no que diz respeito às transformações, tanto faz eu fazer primeiro a análise da variância e depois da tendência, como eu inverter, eu fazer primeiro da tendência e depois da variância. Ou seja, primeiro faço diferenças e depois eu faço o logaritmo. Teoricamente, tanto faz. Mas, em termos práticos, é um pouco mais prático você primeiro suavizar a variância e depois a tendência. Em termos práticos, assim, não é que não possa fazer o contrário. Pode e vai dar certo do mesmo jeito. Vocês só vão perceber que é um pouco mais prático lá no final, em termos de implementação, mas aí a diferença é uma linha, né? Mas até para não se embananar, é melhor assim. Então, onde é que nós paramos? No exemplo que nós estávamos na nossa série ICV, nós fizemos uma transformação logarítmica e fizemos duas diferenças em seguida. Com isso, nós obtivemos esse WT, que WT, o 2, né, que é a segunda opção lá, o WT, ele é uma série estacionária. A gente já, inclusive, fez o teste de Dick Fuller para concluir que esse WT é estacionário. Quem é WT? Está aqui plotada. Como eu fiz duas diferenças, ele tem duas amostras a menos que a minha série original. Tá? Então, esse aqui é o WT. E como o WT é estacionário, ele pode ser submetido a um modelo ARMA, né? Porque eu já fiz as diferenças e já fiz transformação. Claro, no final, né, no finalzinho, ele vai ser um modelo ARIMA, mas aqui, por enquanto, ele pode. O WT pode ser o modelo ARMA. Tá? Como é que eu faço para saber, então, qual é a ordem desse modelo? Aí eu vou ter que fazer a função de autocorrelação dos dados e a função de autocorrelação parcial dos dados. Tá? Só que aqui eu não vou calcular na munheca, eu não vou fazer como a gente vinha aprendendo antes, eu vou calcular a função de autocorrelação amostral, tá? Que é quando eu pego as amostras e saio usando. Então, se eu pego esses dados e calculo a função de autocorrelação e a função de autocorrelação amostral, a gente pode ver o que ele é. Então, bora fazer aqui. Está aqui, ó. Para esses dados, foi calculada a função de autocorrelação, aqui à esquerda, e a função de autocorrelação parcial à direita. Bora analisar. Repara que a faixa azul é o meu intervalo de confiança. Tá? Quanto mais incerto estatisticamente mais largo essa faixa é. Quanto mais certo é a estatística da coisa, quanto menos aleatória ela é, mais estreita é a faixa. Tá? Aqui a gente tem uma faixa bem grande na autocorrelação. Repara que só no leg 1 é que eu tenho um termo diferente de zero, para aqueles dados lá. Para todos os outros legs, os meus termos eles estão dentro da faixa, ou seja, como não dá para garantir que isso não é zero, então, para todos os efeitos é zero. Se está dentro da faixa azul, é zero. Ou seja, ele é diferente de zero só para o leg igual a 1, para o k igual a 1. E ele vai ser, isso em relação à autocorrelação. Em relação à autocorrelação parcial, nota que nem sempre o decaimento é bonitinho, como nós vimos lá na simulação, né? Ele pode ser das maneiras mais feias e mais malucas possíveis. Então, aqui ele está decaindo, ele está indo em direção ao zero. Tá, ele tem algumas oscilações, mas ele está decaindo. Tá? Ele é diferente de zero, olha. Repara que para o zero mesmo, ele está aqui igual a 1, né? Mas ele nem precisar ser calculado.
Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui não conta, 7. Ele tem vários valores diferentes de zero. Então, das duas, uma. Né? Ou é um arma muito esquisito, né? Com, sei lá, um arma 7-1, ou algo parecido assim. Ou melhor, 1-7. Ou ele é um AR, ele é um MA1, né? Porque, lembra, o MA, os modelos médias móveis, eles zeram na autocorrelação e eles não zeram na autocorrelação parcial. Isso aqui é uma característica de MA1. Então, esse nosso modelo WT aqui, esses nossos dados WT, eles podem ser modelados por um MA1. Ao menos é o que dá para chegar na conclusão olhando para o gráfico aqui. Tá? Sendo assim, então, como seria, se o WT seria um MA1, como é que eu posso expressar isso em termos de arima, né? Então, ele é um arima 0, 2, 1, ou seja, a ordem autorregressiva dele é 0, ele tem duas diferenças e tem um termo médias móveis. Como é que fica a equação? Fica 1 menos b ao quadrado, ou seja, duas diferenças, do logaritmo de z de t, igual a θ0, se for significativo. Nesse caso, nem é, porque se a gente for ver os nossos dados aqui, né, eles estão em torno de zero, né? Então eu não vou ter nada aqui, em termos de constante. Eu nem precisava colocar esse θ0 aqui. Mais A de t menos 1 menos φ1b A de t. Esse aqui é o meu modelo preliminar. Tá? Por que eu marquei esses de vermelho aí? Porque são eles que eu tenho que estimar. Eu tenho que descobrir qual é o valor de θ0, que cá entre nós é zero, né? Nesse caso em particular aqui. Eu preciso estimar o valor de φ1 e eu preciso estimar a variância do ruído branco. Tá? Eu preciso saber que esse A de t, no final das contas, são os meus resíduos. Tá? Esse cara aqui é o meu resíduo. Então, eu estou fazendo aqui em função dos meus resíduos. E eu espero que esses resíduos sejam ruído branco. Por quê? A gente vai ver no próximo vídeo.